Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e é com muita alegria que iniciamos mais uma edição inédita. E para você que acompanha a programação da TV Marília, já sabe que em todas as quartas-feiras, na noite de quarta-feira, nós temos um programa inédito, sempre a partir das 8 horas da noite. Hoje estamos no horário e isso é muito bom e contamos sempre com a sua companhia. E depois também nós temos os programas sendo exibidos na internet. É só acessar pela internet, você vai encontrar muitos dos nossos arquivos. Afinal de contas, nós estamos, neste ano de 2014, rumo aos 9 anos, ao 9º ano de exibição do programa Saúde Animal. Isso tudo graças à idealização do professor Dr. Fábio Manhoso. Ele é quem luta e batalha, né, pela continuidade desse programa Saúde Animal, que foi ele quem criou esse programa e a quem eu quero agradecer muito. Então, a gente já começa a se preparar para a comemoração dos 9 anos deste programa Saúde Animal. E graças a você também aí do outro lado que nos acompanha. Hoje, então, vamos para o nosso tema inédito e especial aqui do Saúde Animal. Vamos falar sobre cardiologia veterinária. E para isso recebemos mais uma vez, ele que já esteve no nosso programa várias vezes e agora volta ao Saúde Animal, o Dr. Rodrigo Prevedelo Franco, mestre, professor, que está aqui com a gente hoje e vai falar sobre essa especialidade que cresce a cada dia. Sempre que a gente fala sobre cardiologia, tem novidades e você aí de casa, proprietário, né, do seu animalzinho, sabe que é importante demais cuidar do coraçãozinho do seu animal de estimação. Não é isso, doutor Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Saúde Animal mais uma vez. Obrigado, Lenisa. Novamente, vindo abordar um tema tão importante e agradecer pelo convite do professor Fábio, pelo convite de vocês, para estar abordando essa área que vem crescendo, vem se desenvolvendo e cada vez mais se torna uma área muito específica, mas muito importante para a clínica médica, né, e cirúrgica de pequenos animais. E muitas vezes nós pensamos em outros problemas, em outros órgãos, né, do corpo do animal e não imaginamos que existem doenças, né, que podem atrapalhar ou até acometer problemas graves no coração ou vice-versa, né, problemas no coração que podem prejudicar o funcionamento ideal, né, no corpo do animal. Então, eu acho que a gente podia começar a entender, né, e falar sobre a importância, né, da saúde desse órgão para o animal. Para o pequeno animal aqui é que nós vamos falar hoje, isso, principalmente, né, doutor Rodrigo? Isso. A cardiologia hoje, basicamente, você tem as doenças congênitas e as doenças adquiridas. As doenças congênitas são aquelas doenças que o animal nasce e antigamente, né, era falado que o paciente que tinha uma doença congênita, ele não vivia até alguns meses ou no máximo um ano de idade. Isso já é passado. Hoje nós temos pacientes que ficam aí com 2, 3, 4, 5 anos de idade e vão até idades mais velhas com doenças que nasceram com esse problema. Claro que no Brasil ainda a gente não tem um desenvolvimento de correção cirúrgica quanto à parte de doenças congênitas, mas com certeza você tem como fazer um belo de um tratamento e controlar a qualidade de vida desse paciente. Quando você fala de cardiopatias adquiridas, elas são aquelas doenças como na medicina, são doenças silenciosas. Como na medicina humana, né, que nós estamos a todo vapor em busca de uma qualidade de vida para preservar nosso coração. Com certeza, isso é uma doença que é adquirida com a idade, então ela não nasceu com aquele paciente. Claro que as predisposições genéticas de familiares desenvolvem isso, mas é uma doença muitas vezes silenciosa, que vai chegar para nós que atuamos nessa área ou para os clínicos veterinários com 8, 9, 10, a partir dos 7 anos de idade, com alguns sinais clínicos, ou até com 14, 15, 16 anos, que o fundamental é você fechar o diagnóstico. Hoje é inadmissível na medicina veterinária você falar que um paciente que é cardiopata não tem um diagnóstico definitivo. As doenças são várias, só que são doenças específicas, com tratamentos muitas vezes diferentes. E sintomas? Sintomas parecidos, porém com tratamentos diferentes. E se alguém fala hoje que não tem como fazer diagnóstico, é mentira. Hoje em Marília e na nossa região, você tem como fazer esse diagnóstico e, pelo contrário, você tem como fazer o diagnóstico, fazer o acompanhamento
Então, não tem como admitir. Se fosse há 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós poderíamos até falar, olha, tem uma dificuldade muito grande. Mas hoje não. Hoje nós temos condições de fazer diagnóstico, de fechar diagnóstico, fazer acompanhamento e vai depender basicamente do proprietário que vai estar disponibilizando e está querendo cuidar desse paciente, porque é uma patologia que não tem cura. E a evolução é constante, né? Tanto da tecnologia e principalmente da pesquisa em si, né? E o avanço é simultâneo, tanto do acompanhamento do animal, e graças a isso vocês conseguem também a tecnologia apropriada, porque por meio dessa pesquisa e do acompanhamento vocês fazem descobertas, né? Então por isso que a evolução é tão rápida, né, em ambas as partes, na pesquisa e obviamente depois no desenvolvimento, né, de medicamentos e de tratamentos e de aparelhos, né, da tecnologia em si. Com certeza. Da mesma forma que a medicina busca prevenir o desenvolvimento dessas doenças, a medicina veterinária hoje previne não a ocorrência, mas previne com que ela se desenvolva de uma forma muito rápida. Então, a gente não quer que o animal chegue para fazer uma avaliação na hora que ele já está com sinal clínico. Pelo contrário, você quer fazer o diagnóstico dessa doença o quanto mais cedo para fazer esse acompanhamento e evitar com que esse animal tenha algum problema e, principalmente, tenha longevidade. Sim. Esse é o objetivo, é longevidade e qualidade de vida. Então, se você não quer hoje mais esperar o paciente chegar com um sinal clínico de uma insuficiência cardíaca, o que ele quer é que você faça esse diagnóstico precoce, que você adapte esse ambiente para esse paciente cardiopata e, principalmente, monitore o desenvolvimento dele. Então, hoje eu tenho pacientes que fizeram o diagnóstico com 6, 7 anos e estão com 10, 12 anos e ainda não tem sinal clínico. Mas, claro, o proprietário está sempre em cima, o proprietário está sempre observado, está bem orientado e, principalmente, quer fazer esse cuidado. Entendi. Então, hoje, a gente busca não só tratar o paciente doente, e sim tratar o paciente que está em desenvolvimento e cuidar dele. Eu acho que é importante também, aqui acho que é um espaço e até um momento ideal para a gente falar sobre isso, que nós, né, proprietários dos nossos pequenos animais de estimação, temos cada vez mais, né, trazendo esses animais para perto da gente, essa tendência de humanizar o animal. E nos esquecemos dessa relativa diferença, né, de idade e a proporção também da diferença de idade entre os humanos e os animais. Então, quando o Dr. Rodrigo fala a partir de 5, 6 anos, de repente, né, problemas começam a surgir, para muitas pessoas ainda, esse tempo é um tempo que, para eles, na convivência com o animal ainda é novo. Não é? Então, às vezes começa a se preocupar com a saúde do animal tarde demais e não se dá conta de que ele envelhece rapidamente. Acho que é importante até entrar um pouquinho nesse detalhe no que diz respeito principalmente ao início do envelhecimento, né? Porque doenças cardiovasculares também relacionadas ao envelhecimento. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, principalmente as cardiopatias ou as valvulopatias, os estudos demonstram que a partir dos 7 a 8 anos de idade, o animal começa a desenvolver. Isso não significa... arteriosclerose. Basicamente, a arteriosclerose é muito difícil, mas as degenerações valvulares, principalmente, que são os que acometem cães de pequeno porte. Então, a partir dos 7, 8 anos de idade, eles já demonstram alterações onde um exame específico, um ecodopplercardiograma, vai conseguir detectar a doença. Mas isso não significa que o paciente está com insuficiência cardíaca. O coração lança mão de vários mecanismos para se adaptar a esse problema. E isso faz com que a doença fique silenciosa. Então, muitas vezes, sem uma avaliação específica ou precisa, muitas vezes ela se torna crônica, que é o que ocorre, e principalmente, depois com 12, 13, 14, 15 anos, na hora que você faz esse aborda essa doença, esse paciente já está com vários comprometimentos. Como você falou no início, o coração é o que manda, que bombeia sangue para todo o corpo. Muitas vezes uma doença renal, uma doença hepática, uma alteração do sistema nervoso centrais, já podem estar sofrendo com essa doença cardíaca. São sinais de que alguma coisa esteja errada com o coração. E muitas vezes, né, pode passar despercebido, mas aí volta aquele tema que o Dr. Rodrigo falou, né? O diagnóstico não pode ser deixado de lado, né, mesmo sendo um outro órgão, né, com problema. Quer dizer, rapidamente é possível detectar que o problema venha da base de origem cardiogênica. E aí, nesse caso, por exemplo, né, pensando na forma natural de problemas cardiovasculares, com 6, 7 anos, enfim. Mas vamos falar do dia a dia, da rotina hoje, que é o que preocupa nós humanos também, né? Estresse, correria, alimentação incorreta, falta de atividade física. Essa também é uma realidade no universo da medicina veterinária para os animais de estimação. Com certeza.
O paciente, o mito sempre foi, o paciente cardiopata ele nunca pode caminhar, ele não pode fazer exercício físico, isso tem que ser proibido no paciente que está com insuficiência cardíaca grave. O paciente que está com a doença silenciosa, cuidada e monitorada sem sinal clínico, desde que acompanhado, pode ter uma vida saudável, pode fazer caminhadas, tem que ter uma alimentação muito bem saudável, mesmo que o dono não tenha essa alimentação. Pois é. Então ele tem que ter esse controle alimentar, por quê? Novamente retorno. Visa a longevidade desse paciente, não tem cura. Então se ele cuidar, a tendência e vários fatores genéticos, ambientais e terapêuticos juntos fazem com que tenha essa longevidade. Então o estresse, o cuidado alimentar, a condicionamento físico desse animal, tudo isso envolve no cuidado com a doença cardiovascular. Sim, na prevenção, né? Para aqueles que não têm os problemas, os riscos que o animal corre a partir do momento que esses cuidados vão sendo deixados de lado. E uma coisa muito importante a ser abordada, visando essa parte, é a obesidade. Sim. Muitas vezes a obesidade do cão, as pessoas pensam que essa obesidade, essa dificuldade respiratória está relacionada ao problema cardíaco. E não. Muitas vezes está relacionada à obesidade e um problema respiratório. Uma fadiga. Isso. E muitas vezes se o animal fazer um controle alimentar, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, mesmo que controlada e monitorada, o animal larga a mão de tomar medicamentos muitas vezes necessários com simples redução de peso. Então, o clínico hoje que fala de controle de longevidade desses pacientes, quando chega nessa idade de 6, 7 anos, que é onde o animal fica um pouco mais sedentário, ele tende a ficar um pouco mais obeso e tende a mudar com hábitos alimentares errados, se ele fizer um controle disso, ele vai prevenir e vai fazer uma maior longevidade desse paciente, que pode durar 14, 15, 16, 17, até 20 anos. Sim, e a tendência é que isso aconteça. A tendência é essa. Eles estão vivendo cada vez mais, só que tem que viver com qualidade, né? Tem que ter uma vida com qualidade, senão hoje não faz sentido. Hoje nós falamos em só não cardiopatia, mas a gente fala de geriatria. Então, as doenças do cão idoso. Então, não é a cardiologia está envolvida nisso, mas a geriatria em si, do paciente idoso, ele tem que ser monitorado. Então, os cuidados também devem ocorrer. Sim. E agora, só para eu tirar uma dúvida, nós temos sempre o hábito, né, de falar dos cães, e quem tem gato em casa, às vezes se sente um pouco deslocado, fala, nunca vocês conversam sobre os gatos. Vamos entender um pouquinho também, né, do que acontece com os gatos e quais são os cuidados, como é que isso funciona, né, em relação aos gatos. Bom. Como é que é? Qual a diferença, a principal diferença? Eu sei que tem muitas diferenças, né, entre eles cães e gatos, mas... As doenças de maior incidência são diferentes. Sim. Tá? Mas as doenças congênitas que dão em cão podem ocorrer no gato. Isso é fato. As doenças adquiridas com a idade são diferentes. Tá? Existe uma doença que é uma doença miocárdica, que me chama cardiopatia dilatada, dá no cão e dá no gato. Agora, a cardiopatia do gato, ela também tem que ser específica, o tratamento é totalmente diferente. Então, a pessoa que trata um cão cardiopata, muitas vezes vai tratar com medicamentos parecidos, mas com objetivos diferentes. Então, a cardiologia na felina, ainda mais os felinos estão em alta. Hoje, Sim, quando você fala em medicina veterinária, você fala em especialidade felina. Algumas pessoas falam que é o novo cão, né? Porque assim, ele é muito tranquilo, dá menos trabalho, exige menos do proprietário. Mas então... os cuidados, quando você fala de avaliação cardiovascular, são os mesmos. Exatamente, por isso que não é importante frisar. Porque o gato é tranquilo, mas você não pode abandonar ele lá e deixar, põe a raçãozinha e a água, porque ele é independente. Não, ele precisa de cuidados também. E o gato tem um fator muito importante a se ressaltar. Muitas vezes a cardiopatia do gato está relacionada a algumas deficiências de aminoácidos. Né? E ele é muito mais silencioso do que o cão. Então, o gato, por natureza, ele só vai apresentar sinal clínico na hora que ele estiver muito ruim. Então, a hora que você atende esse paciente já numa quadro de insuficiência cardíaca grave, para compensar ele demora muito mais. E aí as lesões já são maiores. Então, quem tem gato hoje e tem um gato a partir dos 7, 8 anos de idade, persa, gatos pesados, essas raças mais novas, ou até um sem raça definida, mas que seja um gato idoso, sedentário, já está com sobrepeso, a avaliação cardiovascular ela é indicada, até para fazer qualquer procedimento. Porque também agora é uma outra questão de sedentarismo no gato, porque a ideia é mantê-lo cada vez mais preso, né? Não existe, né, até esse hábito de levar o gato para passear.
Quer dizer, qual é a alternativa? Criar brinquedos para ele em casa, né, para ele escalar, porque às vezes você não quer deixar o gato sair, mas ele precisa se mexer. Mas ele precisa ter uma atividade. Precisa, não pode deixar, tem que encontrar uma alternativa para que ele tenha, né, esse momento de atividade física, porque o gato, ele é assim, né, ele precisa mesmo. Ele tem uma atividade. Ele gosta disso. Gosta disso. E uma outra... Pela nossa vida, né? A vida nossa hoje ser corrida, nós acabamos esquecendo um pouco dos animais e é mais fácil deixar em casa com alguma coisinha para ver se ele brinca, né? E fecha ele. O gato, o habitat dele é uma vida livre, então ele precisa de atividade. E se ele não tem atividade, né? Ele se torna sedentário e vai ter problemas. E a doença do gato, né? A cardiomiopatia hipertrófica felina, é uma doença que quando se faz o diagnóstico, então ele tem que adequar aquela situação que, se ele está tomando aquele remédio, ele tem que ter alguma coisa que ele goste para fazer isso. Então, uma alimentação diferente, ou um momento com o proprietário diferente, alguma coisa que dê um prazer para ele. Tem que ser um gato muito tranquilo, né? Tem que ser e além disso, tem que ser um gato que tem um contato muito grande com o proprietário. De personalidade também, porque eles são... O gato que tem maior contato com o proprietário, ele tende a ser um pouco mais maleável para você manipular. Agora, os gatos que são mais independentes, vamos falar assim, se torna mais difícil. E aí, a pessoa, o que tem que fazer? Não tem o que fazer. Ou dá o remédio, ou muitas vezes o animal vai vir a óbito. E um ponto importante da doença cardíaca é que muitas vezes ela não faz o animal vir a óbito de um dia para o outro. Ela vai desgastando esse paciente. Então, o proprietário vê esse animal passar mal. E isso que é o que mais... Então, os primeiros sinais... O paciente tem sinal clínico de cansaço fácil, tosse persistente, dificuldade respiratória, língua roxa. No gato também, essa tosse? No cão e no gato. Tosse, cansaço fácil, dificuldade respiratória, um sobrepeso, ou pelo contrário, uma queda de peso muito intensa. A tosse, que começa não produtiva, a tosse da doença cardíaca, ela não tem secreção, é uma tosse seca. Como se estivesse engasgando? Uma tosse seca, né? Qualquer sinal inicial disso não tinha e começou a ter, a recomendação é você procurar um clínico e esse clínico vai fazer uma avaliação e, se possível, já encaminhar para fazer uma avaliação cardiológica. Principalmente se for gatos que têm raça, ou cão que tem uma raça predisposta e está na idade, a partir dos 7, 8, 9, 10 anos de idade. Que aí já são pontos indicativos, né, para uma sequência aí de iniciativas. E nesse momento a avaliação é primordial, porque se fizer o diagnóstico, a gente tem como acompanhar esse paciente até por muito tempo. Bom, e em relação às cirurgias, procedimentos, né, porque a partir do diagnóstico existem várias alternativas. O que acontece a partir desse diagnóstico quando não há a possibilidade só, né, de um tratamento com os medicamentos, um acompanhamento com o médico veterinário e o proprietário, e aí é preciso um procedimento cirúrgico? Bom, assim, quais são as alternativas hoje? Cirurgia cardíaca hoje, falar que a cirurgia cardíaca ela está em desenvolvimento, mas assim, é muito difícil. Existem alguns trabalhos, existem alguns colegas que fazem alguns procedimentos cirúrgicos, mas assim, é um procedimento feito por pessoas específicas que têm muita habilidade, não é qualquer local que faz, e principalmente ela é onerosa, ela custa.
Então, a cirurgia cardíaca hoje é uma terapia que a gente muitas vezes não conta com ela. É importante falar isso. Principalmente quando a gente fala de degenerações valvulares, né, ou algumas doenças congênitas. Não é feito. A cirurgia, doenças congênitas, apenas uma é feita. E assim, a pessoa tem que saber fazer, então não é qualquer lugar que faz. Até pelo procedimento cirúrgico e procedimento anestésico. Isso é uma realidade no Brasil, no Brasil todo. No Brasil e todo. É importante frisar, porque senão as pessoas às vezes vão se acomodando, né? Imaginam que é possível depois encontrar um procedimento, uma outra alternativa e não tem tanta, não dê importância para a prevenção. Assim, às vezes, como acontece com a saúde humana. Então, é importante frisar, gente, não depois da cirurgia difícil. Fica complicado, mas um fato muito importante que eu acho que está se desenvolvendo muito e cada vez mais é muito bom reforçar, é você, em qualquer procedimento cirúrgico, você fazer uma avaliação prévia desse paciente. O medo qual que é? O meu paciente é cardiopata, ele não pode operar por nenhum problema. Isso é mentira. Se você fizer uma boa avaliação desse paciente, esse animal estiver compensado, ele pode ser submetido, desde que muito bem avaliado, com um médico veterinário anestesista e com um bom cirurgião e bem avaliado, ele pode submeter a qualquer procedimento cirúrgico. Para outras necessidades. Entendi. Então, mesmo o paciente sendo cardiopata, ele nunca mais pode operar. Não, se ele tiver uma cirurgia, Quer dizer, ele tiver algum ele problema, tem que ficar numa redoma de vidro, não pode isso, não pode desde aquilo. que muito bem avaliado, existem técnicas hoje de procedimentos anestésicos que pode ser feito. Claro, o risco é maior, da mesma forma que a medicina o risco é maior, mas devidamente monitorado e devidamente avaliado, ele pode ser submetido a qualquer procedimento. Mas eu ainda volto na questão da cirurgia, procedimentos, né, cirúrgicos, porque é importante mesmo. Quando a gente fala na evolução, na tecnologia, né, muitas vezes, até mesmo quando eu converso com especialistas da cardiologia humana, eles mesmos chamam a atenção. Gente, não vamos pensar porque a tecnologia está avançada, não vamos nos acomodar, né, porque o melhor mesmo é prevenir. Agora, no caso da medicina veterinária, a prevenção é ainda mais importante. E principalmente a prevenção junto com o diagnóstico precoce. Se você fizer o diagnóstico precoce hoje, você ajuda muito. E uma coisa que é muito interessante, o proprietário hoje ele não é mais leigo. Ele qualquer rede social, ele tem acesso. Então, se você soltar uma informação para ele, ele tiver a curiosidade de buscar, ele vai ter acesso a muitas coisas ruins, mas boas. E aí vai dele querer julgar o que é bom e o que é ruim. Então o veterinário hoje ele tem que estar muito bem pautado. Ou levar para vocês a informação, Isso. né? Ele tem que estar muito bem pautado no que ele está passando para o proprietário. E o proprietário hoje, ele muitas vezes ele pede, ele quer isso. Ele quer uma avaliação mais específica. Claro. E isso é bom. É ótimo. Agora, no caso da escolha das raças, também é uma alternativa quando a pessoa se informa, porque existem raças predispostas. Existe. Não é? Então, a pessoa já adquire aquela raça quando ela pode escolher, sabendo dos riscos, não é isso, Sr. Rodrigo? Todas as raças têm predisposição a desenvolver a doença cardíaca. O que nós falamos é o seguinte, doenças de animais de pequeno porte, eles têm mais predisposição a doenças valvulares. Então, doenças degenerativas com idade, uma certa idade. Os cães de grande porte, qualquer raça de grande porte, também predispõem às doenças degenerativas, mas de origem miocárdica. Rottweiler, pastor alemão, fila brasileiro, Dobermans, ou até um sem raça definida grande. Quando nós falamos dos cães de pequeno porte, que é o que mais se tem, e até os gatos, principalmente os cães de pequeno porte, os Maltês, Shih Tzu, Yorkshire, Lhasa Apso, ou até o Pinscher, ou até o sem raça definida, todos eles têm predisposição a doenças congênitas e adquiridas. Porém, quando nós temos essa questão de apurar raças, cruzar raças para ficar mais pequeno, melhor pelo, infelizmente você tem uma consanguinidade que está por trás disso. E isso predispõe muito a doenças congênitas. Então muitas vezes eu recebo um paciente que tem uma doença congênita e o proprietário ele não tem informação do pai e da mãe. Ou tem, o pai teve origem de pai e filha, e assim. E isso faz, na mesma forma da medicina, ter uma predisposição a desenvolver as doenças congênitas. Então não tem como falar assim, essa raça tem maior predisposição. Todas elas têm. Tem todo um histórico, né? E uma particularidade, dependendo do animal. E principalmente se tem a mãe, se teve o pai, meu cachorro, ele morreu de doença no coração. O filho tem predisposição a desenvolver.
E isso já desde o filhotinho chegando para primeiras consultas é possível já? Com 45 detectar? dias, qualquer filhote, seja cão ou seja gato, ele tem que ir no médico veterinário fazer uma avaliação para receber a primeira dose da vacina. Sim. Naquele momento, e aí é importante você passar por uma avaliação, não simplesmente fazer a vacina, passar por uma avaliação clínica veterinária. Naquele momento, numa simples auscultação cardiovascular ou pulmonar, o clínico já tem a condição de falar assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Se o animal tem a doença e nasceu com ela, ele vai ter alterações na auscultação logo nos primeiros dias de vida. E aí vai dele fazer o diagnóstico e orientar. Muitas vezes, se o proprietário burla essa avaliação por algum outro motivo, a hora que descobrir, muitas vezes já é tarde. E aí fica, né, essa comodidade também, fala, olha, já estou levando para as vacinas, já está bom, Isso. né? Então já estou com a Então aí a consciência importância tranquila. do clínico fazer essa avaliação, um simples ato de vacinar. Então uma consulta, isso é importante, né? Porque é realmente uma maneira até de tratar melhor ainda seu animal e começar bem essa relação com o animal, certeza, né? Com certeza. De convivência. E agora, antes de finalizarmos aqui, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do Hospital Veterinário, né, da Universidade de Marília, que realmente está à disposição da população e dentro, né, do hospital, essa especialidade de cardiologia, certamente lá o movimento é intenso durante todo o dia, mas as experiências também frequentes, né, relacionadas à cardiologia, cada dia mais, essa sensação? Nós temos assim, um encaminhamento muito grande das regiões que abrange a região de Marília. Então nós recebemos muitos cães de Assis, Tupã, Presidente Prudente, Bauru, que vêm encaminhados para fazer uma avaliação cardiológica ou para fazer um diagnóstico de uma doença cardíaca ou muitas vezes até fazer o acompanhamento, né? Ou algum paciente que não, o clínico veterinário não consegue dar a condução ou fechar o diagnóstico na cidade por falta de suporte muitas vezes e encaminha para pelo menos a gente fazer o diagnóstico e orientar ele no tratamento. E isso vem crescendo a cada dia mais. Essa semana mesmo, semana passada, nós recebemos um paciente de Tupã, que foi encaminhado por um colega de lá, o professor Fábio também auxiliou esse cuidado, e veio para a gente fazer o acompanhamento, teve um atendimento 24 horas, então os meus residentes ficaram lá praticamente quase 36 horas direto em acompanhamento com esse animal, até estabilizar uma arritmia cardíaca grave, então esse animal não podia voltar para Tupã, né? E foi feita a estabilização, o paciente foi embora numa sexta-feira, logo após o carnaval, voltou hoje, está bem controlado. Então esse link da universidade com os clínicos da região está aumentando e tende, com certeza, a crescer cada dia mais. Porque é uma referência, né? Essa estrutura toda, e isso é importante frisar para a população que tem acesso aqui em Marília, olha, fica aqui, né, esse testemunho aqui do Dr. Rodrigo, que a região toda está utilizando a estrutura do Hospital Veterinário da Unimar. E então, com certeza não só a área de cardiologia, mas a área de oncologia, a área cirúrgica, a clínica médica, está à disposição da população. Exatamente. Nada mais do que eles irem para fazer esse atendimento. Ok. Bom, então assim encerramos mais uma edição do nosso Saúde Animal. A conversa é boa, o tempo passa rápido. Eu tenho só que agradecer mais uma vez, doutor Rodrigo, a sua presença, parabenizá-lo pelo trabalho de sempre. Lá eu sei que é muita dedicação e muito carinho, acima de tudo, com os animais, e especialmente com os proprietários que dão trabalho às vezes. Inês, eu que agradeço você, agradeço novamente o professor Fábio por ter convidado a gente para falar dessa área. E o Hospital Veterinário do Unimar está aberto a todos, alunos, toda a comunidade de Marília. Sempre precisar, é só entrar em contato com a gente para a gente estar orientando e, se possível, com certeza, fazer o atendimento dos animais de vocês. Muito bem, então até a próxima, né? Esperamos revê-lo em breve. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada, doutor Rodrigo. Vamos encerrando então mais uma edição do Saúde Animal. Na semana que vem, mais um programa inédito com um assunto que diz respeito a todos nós, né? Nossa rotina, o dia a dia, a saúde animal e, claro, também a saúde pública veterinária, que é um tema importantíssimo e você só vê aqui no nosso Saúde Animal muitas informações relacionadas a todos esses temas. Mais uma vez, nosso muito obrigada ao professor Dr. Fábio Manhoso, que é o coordenador dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de Marília e também o diretor do Hospital Veterinário da Unimar. Na semana que vem, voltaremos. Até lá. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar.